de volta direto com bastidor. Auxiliares de Lula dizem que, com Bolsonaro fora da urna, as chances de reeleição do presidente ficam ainda mais dependentes do desempenho da economia. É que Bolsonaro polarizava, acirrava os ânimos e aí trocava o tema, o assunto da eleição, aumentando a importância dos costumes, questionamento à urna, toda essa rivalidade. Com um herdeiro mais para centro-direita, que é o que se espera hoje, vamos ver se confirma, o desempenho da economia passa a ser fundamental em 2026. Se o PIB estiver crescendo, a inflação em baixa, o emprego aumentando, as chances de reeleição de Lula aumentam. Os auxiliares do presidente hoje, com os quais eu conversei, dizem que eles são praticamente unânimes em dizer que Lula será candidato, a não ser que não tenha condições físicas por causa da idade. Se isso acontecer, ele vai ter mais de 80 anos em 2026, o sucessor natural hoje seria Fernando Haddad. Ministro da Fazenda, praticamente nas conversas não aparece outro nome. E aí a economia se torna ainda mais vital. Então, com o Bolsonaro fora do baralho, todas essas tensões do governo, toda a pressão vai estar em torno do desempenho econômico. Vamos para a análise? Quem está comigo? Renata Agostini e Yuri Pita. Yuri, eu sei que você também tem informação sobre isso. A gente estava tendo uma conversa, os dois, com o auxiliar do Lula sobre esse assunto. Conta um pouquinho. Olha, Raquel, tem muito da discussão na política do quanto Lula e Bolsonaro, no período do mandato anterior, se alimentavam um do outro com essa rivalidade. E, de fato, foram os dois líderes, né, para usar um termo que você usou no bloco passado, reconhecido pelo próprio Lula, que Bolsonaro, de fato, é um líder de massas, é um líder que mobiliza uma expressão bastante grande da população, que um alimentava o outro e, de fato, isso espremeu o caminho do que se chamava na época de terceira via. A questão é que todo o desempenho do governo Lula, com ou sem Bolsonaro, já estaria calcado na economia, mas sem essa sua nêmesis, sem um adversário que tem as fragilidades que Bolsonaro tem, por seu jeito de ser, que já foi rejeitado uma vez nas urnas, e logo após o seu mandato, pelas questões relacionadas, por exemplo, a como se comportou durante a pandemia, o quanto faltou, e isso reconhecido pelos seus próprios aliados, faltou demonstrar empatia em relação aos enlutados da pandemia e ao momento de dificuldade que o país vivia na época, entre 2020 e 2021 principalmente, tudo isso já estava no radar. A grande questão é que se, por um lado, sem ter Bolsonaro, esse adversário, entre aspas, que seria escolhido por Lula para uma eventual disputa de 2026, isso, por outro lado, faz aumentar a exigência do sarrafo, ou seja, o desempenho do governo tem que ser bom por si só e não apenas na comparação com um governo de Bolsonaro que acabou não conseguindo a reeleição na disputa de 2022. O 2022 foi uma eleição que, por um lado, reabilita Lula, mas, por outro, e talvez mais fortemente, reprova, serve como um referendo que reprovou a atuação de Bolsonaro na presidência. Agora, que o governo não pode se iludir que, tendo um desempenho na economia bom, isso é bom para qualquer governo, em especial para o governo Lula, mas todo o cuidado, e a gente percebe que sim, há um cuidado, um rigor maior no governo para não estar conectado a problemas de desvios, de maus feitos, que marcaram gestões passadas do PT, esta é a fórmula que pode garantir uma maior chance, uma maior taxa de sucesso de reeleição para o atual governo, num país que tem uma tradição, pelo nosso histórico, desde que a reeleição foi adotada, de que os incumbentes, os candidatos à reeleição, são favoritos e tendem a ganhar mais do que perder, não só no nível federal, Bolsonaro foi o único a não se reeleger, mas também nos outros níveis, tanto estaduais quanto municipais. Renata, eu me lembro que quando Lula recuperou os direitos políticos, o entorno de Jair Bolsonaro não reclamou muito, não. Inclusive, Lula recupera os direitos políticos com a ajuda de ministros indicados por Jair Bolsonaro. E os comentários ali no entorno era de que para Bolsonaro era bom enfrentar Lula.
Como é que está o clima hoje no Planalto? Eles acham que é bom ter um outro candidato que não seja Bolsonaro em 2026 ou é ruim? Estou achando muito interessante os comentários em geral. O que a gente viu na última eleição presidencial? Que por mais que uma parcela da política quisesse tentar emplacar a ideia da chamada terceira via, ela era inexequível, porque não havia esse ânimo na população. Agora, parece que estamos fadados a ver candidatos que, de certa forma, espelham esse anseio da terceira via, quando não me parece que isso está dado. Quando se fala, olha, então Bolsonaro está fora da jogada, Lula eventualmente pode não estar também, né, na eleição, e isso abre espaço para candidatos que seriam mais palatáveis a esse grupo, a gente está trabalhando numa ideia bastante alongada do que pode acontecer até lá. Você pode ter, eventualmente, um novo fenômeno identificado com a extrema-direita para herdar isso do Bolsonaro. Esses exercícios que são feitos agora, eles atendem me parece, ao desejo de algumas pessoas que você tenha um debate em bases mais razoáveis, né? Porque a ideia da terceira via era um pouco isso. Como tirar o eleitor desses extremos, né? Como tirar um debate político hoje que está muito calcado na rejeição e não tanto, no mínimo, numa plataforma, em ideias propositivas, o que seria o apelo de uma chamada terceira via. Mas não sei se isso está dado ainda. A gente tem que entender o comportamento do eleitor. Por isso que mais cedo eu falava sobre a importância antes da gente pensar no futuro das eleições presidenciais, a gente tem uma eleição municipal que pode nos trazer alguns indicadores para isso. Antes da eleição de Jair Bolsonaro, a gente teve a eleição municipal que, por exemplo, trouxe a coisa de que o eleitor queria um outsider, né? Foi ali que se viu o sucesso de João Dória, que depois, como a gente está falando aqui, né, a política se move muito, depois não se mostrou alguém viável. Mas a eleição municipal não só vai mostrar qual é a força de um Bolsonaro que não é um candidato, como vai trazer para onde esse eleitor está se movendo. Então, o eleitor que lá atrás se mostrou muito ansioso por alguém que tirasse ele dessa confusão de corrupção da política tradicional, depois virou um eleitor que estava buscando um grande líder e queria se acomodar em dois polos, ou é um eleitor que estava sendo guiado apenas por uma paixão, uma rejeição muito intensa ao outro polo. O que é esse eleitor, né, que vai se manifestar daqui para frente? Então, a escolha de nomes ou até o cálculo que o PT terá de fazer lá na frente, né, na próxima eleição presidencial, ele vai se guiar, primeiro, do quão exitoso vai ser o governo Lula e, segundo, o quanto esse eleitor vai estar demandando por uma coisa ou outra. Além de ver como é que o lado da direita vai se mover, o governo Lula tem um trabalho a executar e isso vai ser bastante determinante para esse jogo político que a gente vai ver daqui a 3 anos.